como esboçar gráfico de uma função de uma forma tranquila, simples e fácil e rápida. E além disso, como conferir se está certo o seu resultado. Usando um programinha chamado GeoGebra, isso fica muito rápido. Eu vou te explicar como fazer esse passo a passo nesse vídeo. A questão 2 vai ficar para um outro vídeo, tá? Se já estiver pronto, tá aqui na descrição. Espero que você goste desse aqui. Vamos começar. Como você pode ver, está escrito atividade avaliativa. Isso daqui me foi enviado no WhatsApp ontem. E eu acho que uma das maiores lições nesse vídeo não é nem o exercício em si, mas sim procura com antecedência, gente. Quem for atrás de aula particular ou de fazer as coisas, não deixa para a última hora. Bora começar com o item D da número 1. Vou reescrever aqui, mas usando cores diferentes. Eu espero que isso deixe mais claro para você o que deve ser feito. Ó, nós temos f de x igual 2 vezes o x menos 3. Percebe que o x eu deixei de amarelo? É porque facilita o nosso processo para você poder fazer o desenho desse gráfico. Quando você substitui por valores, você consegue visualizar ali qual que vai ser a resposta de uma maneira mais prática. Olha só que legal isso aqui, ó. Quando a gente troca o valor de x, por exemplo, por menos 2, o que vai acontecer com a nossa função? Nós vamos pegar 2 vezes o menos 2, vou colocar sempre entre parênteses quando a gente for fazer essa substituição, tá? Sempre que eu for substituir o valor de x por alguma coisa, eu ponho entre parênteses, para evitar qualquer tipo de confusão. Aqui, por exemplo, você pode achar que é 2 menos 2, se você não colocar entre parênteses. Então, evite essa confusão, coloque entre parênteses para ficar bem claro aqui que a operação é multiplicação, ok? Substituir aqui o valorzinho do x por menos 2 e eu escrevo menos 3. Isso eu vou fazer para o menos 2 e para alguns outros valores. Mas, professor, quais valores que eu vou escolher? Isso daí é contigo. Você vai ter que escolher valores que vão fazer sentido ali dentro do gráfico que você quer desenhar. Nesse caso, eu acredito que fazer desenhos próximos do zero é legal, tá? Próximo do x valendo zero. Então, eu vou pegar os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esses valores são interessantes. E aí, eu só preciso trocar os valores de x para a função. O restante vai ficar igual, ó. Vai ficar 2 vezes, aí o valor, né? Menos 3. Aqui também, aqui também. E aqui também. E aqui vai ficar 1 entre parênteses, 0, 1. E aqui vai ficar menos 1, 0, 1 e 2. Por que eu coloco até o que é positivo entre parênteses? Para pegar o hábito, tá? Para todas as vezes que você for fazer a substituição, colocar entre parênteses. Isso ajuda muito. E agora é fazer a continha com cada um deles. Você vai fazer aqui primeiro a multiplicação, depois o resultado disso a gente faz a subtração pelo 3. Então aqui eu tenho 2 vezes o menos 2, resulta menos 4. No próximo vai ficar 2 vezes menos 1, resulta menos 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Todos eles, menos 3. E aqui é um momento importantíssimo, parece bobagem, mas tem muita gente que não sabe. Eu acho que você vai se surpreender que você não sabe também. Sabe me dizer quais dessas continhas aqui são subtração e quais são adição? Ó, são 5 linhas, né? Dá uma olhadinha nelas e me diz aqui nos comentários, antes de continuar esse vídeo, quantas subtrações nós temos? E se você está pensando agora, poxa, professor, mas é tudo subtração, né? Tá tudo fazendo menos 3. Então você está nessa galera aí que não entendeu direito o que está acontecendo, quando que você está adicionando e quando que você está subtraindo. Dá uma assistida no vídeo que está aqui na descrição. É urgente para ti que você assista esse vídeo na descrição, ok? Vamos lá. Menos 4 menos 3, o que você está fazendo? Você tem algo que é negativo e uma outra coisa que também é negativa, e você junta essas coisas que são negativas, o resultado vai ficar ainda mais negativo, né? Menos 4, menos 3 vai resultar menos 7. Isso aqui parece muito, por causa do sinal de menos, que é uma subtração, mas não é. Isso daqui é uma adição. Você está adicionando números que são negativos. Está dando um resultado ainda mais negativo. É como se fizesse no positivo ali o 4 mais 3, que resulta 7, né? A diferença é que o 4 e o 3 não são positivos, os dois são negativos. Isso é uma adição, ok? Isso te surpreendeu? Deixa nos comentários, porque você vai achar que você está sozinho nessa, mas tem uma galera que não entendeu ainda que está acontecendo isso, tá? Menos 2 menos 3, mesma coisa. É uma adição de números negativos, resulta menos 5. Aí, a partir daqui, ok você chamar de subtração, tá? Não tem problema nenhum. 0 menos 3 resulta menos 3. Quando você tem 2 menos 3, você tem uma subtração, né? Eu tenho 2. Se eu tirar 3, eu fico devendo 1. E se eu tiver 4 e eu tirar 3, eu fico ainda com 1 positivo, ok? Todos esses daqui são resultados quando a gente substitui o valor do x.
Quando você substitui o valor do x aqui, você descobre quem é f de x, tá? Nesse caso, f de menos 2 é 7. F de menos 1 é menos 5. Esse f de alguma coisa é o que a gente chama de y. A gente pode dizer assim, ó, quando x vale menos 2, y vale menos 7. Você poderia escrever isso sem problemas. Inclusive, vamos escrever isso, ok? Nós vamos escrever todos eles nesse formato aqui, ó. Vai ter um valorzinho para x, um valorzinho para y. A gente chama de par ordenado. E a ordem importa pra caramba num par ordenado, tá? Primeiro tem que aparecer o valor de x. Qual que é o valor de x nesse primeiro caso? Ó, a gente trocou x por menos 2. Se a gente trocou x por menos 2, o menos 2 é o valorzinho do x, colocar vírgula, e aí a gente fez as contas aqui todas para descobrir qual que é o valorzinho do f de menos 2, que é o nosso y. Então, o f de menos 2, que é o resultado que a gente encontrou aqui, que é menos 7, é o valorzinho de y. Isso a gente faz para todos, tá? E os valores de y são menos 5, menos 3, menos 1 e 1. Com esses valores tabulados, ou seja, colocados em uma tabela, a gente consegue agora fazer de forma tranquila o gráfico dessa função. Vamos lá fazer esse gráfico. Para desenhar o gráfico, eu gosto de olhar para o valor do x e para o valor do y e pensar o seguinte, ó, quantos valores de x eu utilizei? Da onde até onde eu estou indo? A gente está indo do menos 2 até o 2. Então, eu vou ocupar o espaço necessário aqui apenas. Ó. Eu vou colocar um tracinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Esses são os valores de menos 2, menos 1. Aqui é o valorzinho de 0, onde a gente vai desenhar o eixo y, né? Depois a gente tem o 1 e o 2. Não desenharia aquele 3, simplesmente coloco a setinha aqui indicando que esse é o nosso eixo x. Em relação ao eixo y, nós temos menos 7, menos 5, até chegar no 1. Então eu não preciso de tanto espaço aqui para cima. Se fosse no papel, eu teria tomado um pouco mais de cuidado para não precisar usar isso daqui, ó. Não deletar depois, né? Não precisar apagar com a borracha e fazer de novo, ó. O valorzinho máximo é o 1. Então, eu vou chegar até no máximo aqui, tá? Para os valores de y. O restante é tudo valor para baixo de zero, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7. Algo que tem que ser feito no rascunho é você colocar quais são os valores, tá? Porque nem sempre está na medida certinha ali, exata. Então, você precisa indicar quais são as medidas que você está falando a respeito. Assim, quem está olhando o desenho vai conseguir entender do que você está falando, né? Isso inclui seu professor, que vai avaliar se você entendeu corretamente aquele tópico, ok? Bora lá marcar esses pontos agora. A gente tem aqui o A em menos 2 para x e menos 7 para y. Onde está o menos 2 para x? Quando a gente está falando em x, a gente está olhando para esse eixo aqui. E o valorzinho menos 2 está aqui nesse eixo, tá? Então, primeiro eu vou fazer isso, ó. Vou traçar uma retinha de apoio aqui no menos 2. E o menos 7 está em y. Y é esse eixo aqui, onde está o menos 7, ó, lá embaixo. Então, eu vou traçar uma retinha de apoio que se encontra com a outra ali. Essa retinha de apoio, eu vou aproveitar o momento para, por favor, tirar isso de você, se você é uma dessas pessoas. Não se faz retinha de apoio forte, tá? Tem gente que pega a caneta e faz um traço muito forte ali. Não serve para isso a reta de apoio, quando tem esse tracejado. Ela pode, inclusive, ficar fraquinha assim, ó, porque ela só serve para indicar onde está esse ponto, onde é que eu vou marcar ele no gráfico, tá? Então, esse aqui é o nosso pontinho A. Bora para o pontinho B. Ele está em menos 1 para x e menos 5 para y. Ou seja, vai estar aqui assim, ó, menos 1 para x, menos 5 para y. O próximo está em 0 para x, menos 3 para y. A gente não precisa de retinhas de apoio para esse, porque já está em 0 para x, então vai estar em cima do eixo y em algum lugar. No D, ele está em 1 para x e menos 1 para y. Vem aqui assim. E no último está em 2 para x e 1 para y. Bora lá marcar os pontinhos, ó. Tem um pontinho aqui, outro pontinho lá em cima, outro aqui. E eu falei que não precisava da reta de apoio no C por causa disso, ó. Já está em 0 para x. Então, significa que esse pontinho não está nem para a direita, nem para a esquerda do eixo y. Ele está exatamente em cima do eixo y, quando o y vale menos 3. Então, é esse pontinho aqui. Beleza? Agora, nós precisamos traçar simplesmente ali a reta que passa por todos esses pontos. Essa retinha aqui que é o esboço do gráfico da função f de x igual a 2x menos 3. Aí você vai fazer o quê? Vai
e fazer o restante aqui dos itens, né, que foram pedidos. É basicamente o mesmo modelo, só vai trocar quais são os valores de y, porque as funções são diferentes. E como você confere se isso daqui está certo ou errado? Eu dou a sugestão sempre para a galera usar o GeoGebra, que é um aplicativo muito interessante. Agora, para a gente colocar essa função aqui, f de x igual a 2x menos 3 no GeoGebra, é muito tranquilo. Basta que a gente venha aqui nessa entrada, clique e escreva y igual a 2x menos 3 e tecla Enter. Esse é o grau de dificuldade aqui, tá? De você fazer uma função no GeoGebra. E aí está desenhada a sua função. Como que você confere se é exatamente o que você fez, né? Se está tudo certo. Afinal de contas, ali a gente marcou vários pontinhos. E aqui no GeoGebra não aparecem os pontinhos. Então eu vou te explicar como colocar um pontinho aqui, ó. Vem aqui na entrada e escreve o seguinte, ó. A igual. Primeiro pontinho, o pontinho A, a gente fez valendo menos 2 para x, coloco a vírgula, e menos 7 para y. Eu posso escrever diretamente o menos 7 e vou teclar Enter. E olha que legal. Exatamente para o x valendo menos 2 e o y valendo menos 7 foi criado o pontinho A para a gente aqui embaixo, tá? Você pode fazer dessa forma ou você pode fazer de um jeito mais legal ainda, na minha opinião, que é assim, ó, escreve B igual. O pontinho B é menos 1 para x, coloco a vírgula, e aí essa funçãozinha o GeoGebra chamou de f. Certo? Tá escrito ali, ó, f, dois pontos, y igual a 2x menos 3. Então, essa aqui é a nossa função f. Na hora de escrever o y aqui em B, eu não vou escrever simplesmente o valor. Eu vou escrever assim, ó, f de menos 2. Assim, ele vai me dar o resultado, ó, f de menos 2 não, né? f de menos 1. Agora, a gente está olhando para f de menos 1. f de menos 2 a gente já tinha desenhado. E aí, vou teclar Enter, ó. Ele vai retornar para a gente o resultado menos 1 para x, menos 5 para y, que é o pontinho B. Ok? A gente pode fazer isso criando para os outros pontos também e conferir se está certo a resposta. Vou fazer aqui, ó, C é 0 e F de 0. D, 1 e F de 1. E, 2, F de 2. Viu por que eu prefiro desse jeito? É muito mais prático para você conferir, tá? Você não precisa ficar olhando qual é o valor que deu no outro resultado lá e depois colocando aqui. Você pode simplesmente marcar de uma vez só. E é exatamente a função que a gente tinha feito, né? Vou clicar mais uma vez aqui em álgebra para sumir com esse lado esquerdo e você poder conferir aí que é exatamente a função que nós tínhamos desenhado. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembra de deixar o like e passar para o restante da sua turma, porque ajuda demais, tanto eles quanto eu, a crescer aqui o canal também e poder ajudar mais pessoas, beleza? Um forte abraço para você e até a próxima. Falou!